Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer uma pequena introdução acerca do tema de hoje, acerca da justiça. Deus é justiça. E eu vou usar aqui de uns minutinhos para fazermos uma reflexão sobre isto. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O grande desejo de Deus é fazer superabundar em nós a graça, para que estejamos sempre habilitados, não só na caminhada, mas também na pregação, no testemunho da palavra. É assim que Deus nos quer ver fortalecidos. O capítulo 3, verso 16 e 17 dizem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos de cor esse texto. Mas estamos diante de uma das grandes doutrinas bíblicas, a doutrina da inspiração. Deus inspirou. Deus inspirou homens considerados separados para Ele, considerados santos para Ele, para que a verdade dele, a verdade divina, fosse revelada a nós. Deus soprou através do Espírito Santo. Deus soprou e moveu esses homens a nos revelarem coisas importantíssimas. Fatos e eventos que, se não fossem transmitidos por Deus para nós nunca saberíamos. Se não fosse transmitido, a criação seria uma explosão. Mas Deus disse que não foi assim. Deus nos revela como as coisas aconteceram. Por que Ele fez isso? Para que tudo fosse registrado de forma confiável. Porque se não fosse transmitido por Ele divinamente, nós jamais saberíamos o verdadeiro sentido das coisas. É isso. E o texto diz que Deus inspirou tudo isso para que estivéssemos debaixo da inerrância, infalibilidade da Bíblia, que é outra doutrina. Para que não houvessem falhas, queridos, nem erros humanos relativamente a determinados ensinamentos bíblicos que são fundamentais para nós. Por que Deus fez isso? Porque Ele conhece a nossa limitação. A primeira das limitações é física, nós morremos. Então, por força dessa limitação temporal, Deus, conhecendo o nosso ser, Ele deseja nos ensinar certas coisas. Deus nos ensina para que caminhemos, no certo e evitemos o errado. Principalmente no que diz respeito às questões e às mentiras de Satanás. Deus vai nos preparando, dizendo: isto é bom, isto é mal, isto é certo,
está errado. Aqui você precisa corrigir, meu irmão. Aqui eu vou te aconselhar. É assim que Deus age. Por isso que toda a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Porque Deus conhece também a nossa rebeldia. E conhece também os nossos atos de injustiça. E Ele caminha junto e diz, assim não. Para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado e instruído para toda boa obra. Nós lemos esse texto até aqui. E paramos, mas não lemos o verso 1 do capítulo 4. Sabe por que ele faz essa instrução? Porque está aqui, Timóteo, conjuro-te, eu juro diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa instrução vem porque o capítulo 4, verso 1 diz que Deus vai julgar. Temos aqui o real motivo do porquê devemos ser instruídos em toda a justiça. Temos que entender, queridos, que Deus é juiz. E que todos nós estaremos diante do tribunal divino. Uau! Pode pôr, Jojo, por favor. Conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda, segunda vinda, entenda aqui, e também no seu reino milenar, entenda aqui. Por isso pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, e nós conhecemos o texto. Paulo também faz uma extensão dessa ideia, ou dessa reflexão, em 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós, T-O-D-O-S, todos, sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Põe mais um, Jô, por favor. Paulo também finaliza essa mesma ideia na carta aos Romanos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. A justiça, queridos, é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Põe o próximo, Jô. Essa mesma ideia do juízo de Deus é transmitida pelo apóstolo João para nós, em Apocalipse 20. Ele tem a visão do grande juízo de Deus.
Apocalipse 20, a partir do 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Tamanha a glória de Deus. E não se achou lugar para eles, nem céu e nem terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Uau! Livros e também o livro da vida estava ali. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A justiça é uma qualidade de Deus, é uma qualidade, uma característica da sua essência. É ser justo. É uma qualidade fundamental da sua natureza divina. Deus é absolutamente reto, exigentemente correto e sempre age de maneira consistente, tal qual Ele é. No Antigo Testamento, a palavra justo é traduzida por tzadik. Nós já ouvimos essa expressão aqui várias vezes, né, Dumbra? O Instituto Tzadik Ba Emuná. O justo viverá pela fé. No Novo Testamento, a palavra justo é representada por dikios. Se escreve transliterado dakios, mas se pronuncia dikios. Dikios zau ek pistis. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. E os dois termos, tanto no hebraico como no grego, indicam a justiça de Deus como sendo a essência moral do ser divino. Em Deus não há nada dúbio, em Deus não há nada inconsistente, em Deus não há nada falso. Nós temos visto ao longo das últimas aulas, o eu sou é a verdade, é o caminho, é a vida. Seus decretos e seus juízos e suas obras são absolutamente perfeitas. E é importante nós compreendermos, da mesma forma que a gente compreende os demais atributos de Deus, que Deus é amor, Deus é benignidade, Deus é imenso, Deus é eterno, nós temos que compreender que a justiça faz parte de Deus como algo intrínseco dele. É inerente. Olha que legal, não é uma opção de Deus ser justo ou não ser justo. A justiça faz parte do ser de Deus, não é uma opção. Ele é.
Eu li aqui num dos livros que diz: deixar de ser justo seria o mesmo que deixar de ser Deus. Ele é justo, ele faz a justiça e ele julga com justiça. Eu tive um tempo para contar. A palavra justiça aparece 196 vezes na nossa Bíblia. E a palavra justo aparece 187, quase que se equivalem. E ambas se alternam em todos os livros da Bíblia. Se você procurar a palavra justiça, está em Gênesis. Se você procurar a palavra justo, está em Gênesis. E vai passando por todos os livros até Apocalipse. Tirando um ou outro livro, nós temos que a palavra justiça permeia todos os livros de Deus, mostrando exatamente a sua santidade, quem Ele é. E todas elas exaltam a grandeza de Deus. Pode pôr, Jô, a próxima. Ah, não. É isso? Então vamos por aqui. Eu procurei a definição de justiça. Thomas Watson é, na verdade, um pregador puritano do século 17. Antigo, né? Mas ele escreveu as instruções do nosso catecismo. O breve catecismo tem as notas de Thomas Watson. E se você procurar esse nome na internet, você vai ver que a Amazon vende centenas de obras que Thomas Watson escreveu. Ele escreveu Um Cristão no Monte, O Amor Inabalável de Deus, A Arte do Piedoso, Como Meditar na Palavra de Deus, Tudo Coopera para o Bem, e aí vai embora. Segundo Thomas Watson, a justiça de Deus é santa. Segue com o seu padrão justo, é natural ao seu ser, é perfeita, exata e definitiva. É vista na premiação dos justos e na punição dos ímpios. É o grande tribunal de Apocalipse. A santidade de Deus é refletida em sua lei. Quando a lei é infringida, a santidade de Deus o move a expor a sua justiça em ira. Até a ira de Deus é santa. Põe o próximo, querida. Louis Berkhof. Isso aqui é matéria básica nos seminários, na grade de teologia sistemática. Do século XIX. Um dos grandes teólogos reformados. Justiça absoluta é definida como aquela retidão da natureza divina em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Ligada à sua santidade, a justiça absoluta define o modus operandi de Deus em relação às suas criaturas. É aquela perfeição de Deus por meio da qual Ele se mantém contra toda violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que Ele é santo.
a manifestação da justiça em dar a cada um conforme o seu merecimento. Você quer obras? Então você vai ser julgado por obras. Você quer fé? Então você vai ser julgado pela sua fé. Põe a próxima, querida. A justiça é exaltada em toda a Bíblia, como eu falei para vocês. De Gênesis a Apocalipse. Deuteronômio 32 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Apocalipse 16 diz assim: e ouvi outro do altar, e ouvi outro anjo do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Nós temos lá em Jó. Esse é um comentário da sabedoria vinda de Eliú. Está lá no capítulo 36, verso 23. Eliú, o grande sábio, que também exalta no livro de Jó a majestade de Deus. Diz Eliú: quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem poderá dizer: tu, Deus, praticaste a injustiça? Não há injustiça. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Isaías, lá no capítulo 45, verso 1, nos exorta dizendo: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor Jeová? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. E por aí vai. Podemos ficar... São 196 menções à justiça e 187 menções ao fato de Deus ser justo. Podemos ficar aqui uns 2 dias lendo esses textos. A justiça de Deus significa recebermos exatamente aquilo que merecemos. Comecem a avaliar seus corações. Recebermos exatamente aquilo que merecemos. Através de um julgamento que vai ser imparcial, criterioso e fundado em provas. Provas inequívocas, incontestáveis, incontestes, que ninguém poderá repelir. Eu parei aqui para meditar e eu cheguei à seguinte conclusão: não é fácil compreendermos. Não é fácil compreendermos a aplicação da justiça de Deus. Eu comentei com o Daniel em casa: nossa, isso é complexo. Por quê? Porque muitos, quando leem o Antigo Testamento, têm a impressão de que Deus é muito duro, muito severo,
que Deus é muito implacável lá no Antigo Testamento. É guerra atrás de guerra, espada atrás de espada. Mas a gente tem que parar e refletir e entender que isto acontece, essa impressão acontece por força de uma falta de leitura do contexto. Essa impressão que nós temos de que o Deus do Antigo Testamento é muito implacável, é porque a gente não faz uma reflexão sobre a divindade de Deus, o ser de Deus. O porquê que Deus é diferente de nós. E aí, para a gente entender isso, eu peguei esse exemplo aqui. Por exemplo, quando Jesus falou sobre o Pai, lá em João 14. Todos nós sabemos o que está em João 14. Tá a célebre frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é mais ou menos assim, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem Filipe e diz: mas Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E disse Jesus a Filipe: Filipe, estamos há tanto tempo juntos e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Aqui a explicação. Vejam, não dá para separar a divindade. Não dá para dizermos que um ser da divindade é implacável e o outro ser da divindade é amoroso. O Deus do Antigo Testamento é implacável. O Deus do Novo Testamento é amoroso. Não? São os mesmos. É o mesmo ser. Então, se nós achamos que o Deus do Antigo Testamento é implacável e que o Deus do Novo Testamento é benevolente, nós temos que a nossa teologia sobre a divindade está bem distorcida. Porque em João 10:30, e todos nós conhecemos, o Senhor Jesus também diz que eu e o Pai somos um. Ou seja, uma única unidade. Aquilo que o Pai faz, Jesus faz concordando com o Pai. E aquilo que Jesus faz, o Pai faz concordando com Jesus. E ambos o fazem com a concordância do Espírito Santo e vice-versa. Logo, nós temos que compreender que Deus é justo. E que a justiça é a extensão dos seus demais atributos. E que Deus sempre age e se manifesta de conformidade com o conjunto dos seus atributos. Deus sempre irá agir com amor. Tua aula, né, Rogério?
Deus sempre irá agir com amor. Desde o Éden, desde a criação, antes da fundação do mundo, Deus sempre irá agir com benevolência, porque Ele é bom. Perguntaram para o Senhor Jesus, quem é bom? E o Senhor Jesus disse, só Deus é bom. Deus sempre irá agir com benignidade. Nele não há maldade. Deus irá sempre agir com justiça, em razão da sua santidade, porque Ele é santo e separado, até mesmo na sua ira. Não há nenhuma diferença relativamente à justiça que permeia e que envolve os mandamentos do Antigo Testamento. Não há. Como não há também nenhuma diferença quanto à justiça que permeia e envolve os mandamentos do Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. Põe o próximo slide. Sim, Rô. O Deus dos Evangelhos é bom. E isso é o Antigo Testamento. Só repetindo, o Deus dos Evangelhos, né? Que costumam dizer que é do Novo Testamento, que é bom. A real é que é Antigo Testamento, porque o Novo só após a morte. Então o Deus que aqui estava é o mesmo. Vamos chegar nisso. Essa é uma conclusão tua, é mais profunda. Oi, Silvia. Vamos lá. Nossa, vai ter pergunta, não vou conseguir terminar minha aula. Dumbra, anota aí, por favor, que eu vou ter 10 minutos a mais. Não, eu vou gastar menos, pode deixar 9. Eu preciso de justiça, senhores. É sobre justiça que eu quero falar. Todos esses textos, né, Marquinhos, a gente vamos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, aplicação desta palavra de Deus, que muitas vezes quando a gente vamos dizer, sofre decepções com as pessoas, quando as pessoas fazem algo contra nós, imediatamente o nosso eu fala, o que eu posso fazer, né, para dar o troco para essa pessoa perceber? Eu não sou trouxa, eu estou vendo o que você está fazendo comigo, tal. E a gente não deve continuar nesse pensamento, porque senão a gente sofre e peca. Então, quando a gente pensa que o nosso Deus é justo na medida exata que precisa, então o que temos que fazer é entregar isso, Senhor. A justiça é com o Senhor, porque eu não sei aplicá-la. E eu acho que a gente tem que aprender a descansar nisso, porque a gente vai ser muito mais feliz e vamos ser protegidos pela justiça do Senhor. É só isso que eu queria falar. É isso aí. É isso, Silvio. Nós vamos ter uma parte aqui que nós vamos consultar o nosso coração. Não há em nós essa justiça que a gente acha que deve exercer. Jesus é a nossa justiça. Ele lutará por nós, Ele é a nossa bandeira. Nós vamos chegar lá. Tá aí. Nós conhecemos isso também. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Antigo isso, né? Foi dado em tábuas de pedra, né? Tábuas de pedra. Para Moisés, né? Pode pôr o próximo, por favor. Porém, está aí. Todos os mandamentos de Deus estão aplicados no Novo Testamento. Isso está na internet, eu achei por um milagre.
Não terás outros deuses diante de mim. Paulo ratificou isso em 1 Coríntios. Lucas também ratificou em Atos. Não farás para ti imagem de escultura. Paulo ratificou isso em Gálatas. E também em Romanos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, ratifica isso para nós. Com exceção deste mandamento, santificar o sábado, porque o Senhor Jesus não ratificou, porque se tratava de um cerimonial, não foi ratificado. Com exceção do sábado, e eu respeito os irmãos que guardam o sábado, nós temos que os demais foram todos ratificados. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás. Interessante. Toda a lei está no Novo Testamento. Toda a lei está ratificada no Novo Testamento. O Senhor Jesus falou isso. Põe o próximo, João, por favor. O Senhor Jesus declarou exatamente isso para nós. Não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e até que o céu e a terra passem, lembrem-se de Apocalipse, que o céu e a terra fugiram da presença de Deus, está aqui. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aliás, dizem que os mandamentos do Senhor Jesus confrontam-nos muito mais do que a própria lei de Moisés. E é verdade. Põe o próximo, João. O Senhor Jesus é bem enfático nisso. Mateus 5, 19 e 20 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, só uma violaçãozinha, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Eu pergunto se o Senhor Jesus não está nos confrontando. E não nos está dando algo que vai além do que a lei dizia. A lei dizia: não matarás, e o Senhor Jesus diz: não é só matar, é mais. É mais. É o Senhor Jesus nos confrontando com a lei. Você me chamou, Luiz? Não. Próximo.
Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é só não adulterar, é também ver. E é também você ir além disso. Uau! Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não vamos falar sobre isso, que isso vai longe. Porém, o Senhor Jesus nos confrontando. É mais do que a lei. É mais ou menos assim, reflita, você que é um homem preparado, que conhece os mandamentos, que é um pouco mais profundo do que a lei, somente a lei. É mais profundo. Próximo. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Reflita. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que der demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Próximo, essa aí. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O Senhor Jesus ratificou todos os mandamentos e a lei que foi dada a Moisés. E nos coloca numa situação de olharmos mais adiante, não só isso, mas isto também. Deus foi, queridos, extremamente justo ao punir Adão e Eva. Lembram-se? Deus aproximou-se de Adão e lhe perguntou, onde estás, Adão? E o texto diz que eles, ouvindo a voz do Senhor, se esconderam. Se esconderam por entre as árvores do jardim. Eu sempre reflito assim, Adão poderia nesse momento ter dito, Senhor, eu errei. Eu errei. Não, mas ele não fez isso. Eu sempre penso que Eva poderia ter parado ali e ter dito,
Senhor, eu errei. Não, mas ela também não fez isso porque o coração era impenitente. A serpente me enganou. O que houve? Sobreveio juízo. Qual a consequência? Condenação. Justa ou injusta? O mesmo aconteceu com Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Eu não sei. Por acaso sou eu o tutor dele? Por acaso eu sou o ababá do meu irmão? Caim poderia, nesse momento, ter dito ao Senhor: Senhor, eu errei. Mas ele não fez. Por causa do coração penitente. Tem uma passagem que diz lá: não é certo que se procederes corretamente, serás aceito? O que houve? Juízo. Consequência? Condenação. No tempo de Noé, Deus aguardou 120 anos para derramar juízo sobre os moradores da terra. 120 anos de longanimidade. Quem diz isso? Pedro, numa das cartas. Que Deus foi longânimo com eles. Porém, o texto diz que a maldade humana foi se multiplicando na terra. Eis que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Poderiam ter se arrependido? Creio que sim, porque Noé está na galeria dos heróis da fé e ele é chamado de o pregoeiro da justiça. Ele pregou. Ele pregou a justiça de Deus. Mas ninguém quis ouvir. Não fizeram. O que veio? Juízo. Consequência, condenação, o dilúvio. Todos nós sabemos o que houve com Faraó. A Escritura nos diz que o Senhor pediu 10 vezes a libertação do povo de Israel para Faraó. Porém, Faraó endureceu o coração. Ele tinha visto os milagres de Jeová. Ele tinha visto. Ele tinha visto o poder de Deus manifesto nas intervenções de Moisés. Ele poderia ter voltado atrás. Mas o texto bíblico diz que ele não voltou, porque o seu coração era impenitente. O que houve? Juízo. Consequência, condenação. Morte sobre os primogênitos. Seu exército foi desmantelado, engolido pelo mar. Não foi isso? Condenação. Lembram-se de Miriam e Arão? Eu fiz aqui um pequeno relato para chegarmos ao fim da aula. Miriam e Arão
irmãos de Moisés. Eram 2 profetas de Deus, tanto ela como ele. Arão participou de todas as investidas juntamente com Moisés. Arão caminhou com Moisés para que Faraó pudesse voltar e refletir. Arão foi tão importante que ele conquistou a linhagem sacerdotal. Se tornou um sacerdote de Deus. Miriam era sábia, firme e tinha o dom da poesia e da música. Ambos eram dotados da profecia e ambos conduziam o povo de Deus no exército, no deserto. Mas olha o que houve. Um dia, se opuseram contra Moisés, dizendo, porventura só fala Deus com ele, e nós somos desconsiderados diante de Deus? E Deus ouviu. Deus ouviu e irou-se. Números 12, de 1 a 16, vocês vão ler em casa. A conversa foi tão longe que começaram a questionar até a mulher de Moisés. Nossa, essa Zípora, ela é de uma pele diferente da nossa, escura. Ela é cuxita. Não sei como pode Moisés andar com essa mulher. Imediatamente Miriam foi acometida de lepra e o diz que ela se tornou branca como a neve. Ela é negra, né? Você é branca, né? Então você vai ficar branca. Justo juízo de Deus? Moisés teve que interceder 3 dias diante do Senhor para que o Senhor demovesse a lepra da irmã. E Deus demoveu. Tirou a lepra. Igreja, não faltam exemplos sobre os juízos de Deus. Eu poderia aqui falar sobre Corá, Datã, Abirão, numa rebelião que fizeram contra Moisés. E Deus os enterrou vivos, porque queriam usurpar do sacerdócio levítico. Portanto, nós temos que ter em mente que os juízos de Deus são absolutamente santos e justos e bons. Deus levantou juízes para isso. Nós temos um livro aqui, Juízes. Foram levantados estes juízes. São 14. 12 estão mencionados no livro dos Juízes e 2 estão mencionados no livro de 1 Samuel. Porém, ao final de cada um dos governos desses juízes aparece a seguinte frase:
Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais certo. Então não adianta. Os juízes da terra acham exatamente o que eles querem. O mesmo aconteceu com os reis de Israel e Judá. Foram 40 reis. E está escrito assim: e fizeram o que era mal diante do Senhor. Eu separei dos 40, só 10 tiveram aprovação divina. Cassoli, onde você quer chegar? Eu quero chegar em 2024, queridos. Estamos em 2024 e tudo permanece absolutamente igual. Certamente as injustiças que esse mundo vive ao longo de todos estes séculos requerem necessariamente um julgamento de Deus. Nossos tribunais estão maculados. Nossos juízes não estão comprometidos com a prova. Nossas sentenças, a maioria, são promulgadas debaixo de suborno. Inocentes são considerados culpados. E culpados são considerados inocentes. Temos visto isso com os nossos olhos. Por isso é necessário o julgamento divino. Por isso que é necessário que o justo juiz se pronuncie a respeito disso. É necessário um tribunal onde a lei seja observada, onde a justiça seja praticada e onde o justo, considerado inocente, e o culpado seja condenado. Esse juízo virá. A pergunta é: estamos preparados para enfrentá-lo? Lá não haverá desvios. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Faça um teste agora no teu coração, irmão. Diga diante do justo Deus que a Bíblia está equivocada. Diga diante do justo Deus que você é bom. Diga que você nunca cometeu um pecado e que também não comete. Cometeu ou comete. E diga também que você não merece nenhum juízo. Eu não posso obrigar vocês a me dizerem como está o coração, mas eu posso consultar o meu. Eu posso revelar o meu íntimo. E eu posso assegurar a vocês que ele é mau. Uma aula da Andréa, devocional. É lodo? É lodo. Se Deus não puser a mão, é lodo. É indignação, é inveja, é ira, é raiva, é violência, é maledicência.
Podemos colocar aqui uma listinha legal. Meu coração, nosso coração não é diferente do de Adão, nem de Caim, nem de Noé, nem do Faraó, nem de Abirão, nem de Natã, nem de ninguém. É idêntico. Marcão, posso só dividir uma experiência que hoje a palavra de Deus está me nocauteando. Eu tô com um problema lá na minha casa com o vizinho de baixo, né? E o vizinho de baixo, ele reclama dos meus filhos andando dentro de casa e dentro do horário do condomínio, que eu tenho o direito de produzir ruído, né? Então, para você ter uma ideia, chegou a um nível que o cara simplesmente apareceu na minha porta, sem ser anunciado, num horário que não era um horário bom para a gente. Minha esposa estava ali de pijama e tudo mais. Eu saí para conversar com o cara, aí ele falando que eu tinha que fazer alguma coisa, a esposa dele falando que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ouvi até onde eu aguentei, viu, Marcão? Até ouvi mentiras. Aí teve uma hora que eu tive que mandar embora, entendeu? Expulsei da minha porta. Então, assim, para você ver o nível de estresse que está a situação, né? E na sexta-feira passada, 10 horas da manhã de uma sexta-feira, ele reclamou que os meus filhos estavam fazendo barulho. Eu podia estar derrubando uma parede essa hora, mas ele reclamou que os meus filhos estavam fazendo barulho. E a minha oração hoje, Marcão, é a seguinte: Senhor, que faça com que esse abençoado mude de casa. Porque, assim, eu estou trazendo isso, Marcão, porque é uma situação que acontece hoje comigo, mas existem inúmeras situações que acontecem com a gente durante o dia, em que às vezes causa revolta, causa, né, esse sentimento de injustiça. É verdade, querido. E como a Silvia Helena falou, a gente precisa lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E uma coisa que eu aprendi com você, Marcão, que foi usado pelo Espírito Santo na minha vida, hoje eu faço essa oração todos os dias. Senhor, abençoe as obras das minhas mãos. Porque eu não sei o que fazer muitas vezes. E às vezes eu ajo de maneira inapropriada, de maneira errada. Mas eu preciso que o Senhor haja, entendeu? Porque a gente depende do Senhor, Fábio, a cada minuto. Cada um de nós aqui tem sua experiência com inúmeros eventos que podem suceder ao longo da nossa jornada. Essa semana eu fui notificado pelo condomínio para tirar meus vasos da sacada. O meu primeiro impulso foi: não, isso não vai ficar assim. Eu vou processar esse prédio. Mas aí vem a caminhada. Eu fui procurar resposta na jurisprudência e eu vi que eu estava errado. Sim, poderiam cair os vasos lá embaixo e machucar alguém. Quem garante que aqueles vasos não caiam um dia? Eu acho que não iam cair. Mas, sabe lá Deus, poderiam cair. Aí vem a sabedoria, eu tirei os vasos. Sim, não quero conflito, moramos ali. É a mesma reação com as crianças. Às vezes eu paro e digo, pô, mas não é possível. Esse cara em cima hoje está fazendo mudança. São 11 da noite, ele está arrastando cama. Fábio, é assim. Temos que caminhar 1 milha a mais. 1 milha a mais. Porque esse é a colocação em prática da sabedoria de Deus. Às vezes não precisamos ser demasiadamente inteligentes. Nós precisamos ser absolutamente sábios. E é coisa bem diferente.
Eu vou finalizar porque já passou. No tribunal de Cristo, no dia que chegarmos lá, vamos chegar? Vamos. Nós vamos estar diante do Deus justo. E eu queria abrir aqui João, texto mais conhecido, João 3. Pode pôr o próximo? É esse aqui, querida. Nós tivemos a última aula espetacular aqui do Rogério, onde aprendemos que Deus é amor, e é mesmo. O texto mais emblemático da Bíblia está aqui, é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que ele fez isso? Por que que ele enviou o seu Filho ao mundo? Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira fase da missão de Jesus está aqui. Só que o texto continua. E aqui está a segunda fase da missão de Jesus. Quem nele crê não é julgado. No tribunal de Cristo vão abrir o livro, o Senhor vai abrir o livro da vida. Se seu nome estiver lá, Dumbra, Laura, Rogério Ferreira, esse não é julgado. Uau! Porém o texto diz, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lá, quem nos justificará é Deus. Deus nos justificará. O Marcos está escrito no livro. Uau! Eu não mereço, mas Cristo resolveu o meu problema de merecimento e de condenação aqui. Lá quem absolve ou quem condena é o justo juiz. E Deus está nos ensinando hoje, nesta manhã, nesta EBD, que Ele é amor, sim, mas Ele é justiça também. E mais uma vez, pergunto a cada um de nós se o seu nome está escrito no livro da vida. Pergunto mais uma vez se o Senhor Jesus é a tua justiça. 1 Coríntios 1:30. Porque Jesus é a nossa justiça. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado. Que o Senhor nos contemple este domingo com a sua paz e retenha no nosso coração esta aula, para que caminhemos cientes desse ensinamento de Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém, senhores.